Olá, hoje vamos falar sobre atletismo no ensino fundamental. O atletismo é uma modalidade de muita importância para as crianças no ensino fundamental, pois se trabalha muito a criança em seus vários aspectos, como o cognitivo, o afetivo e o desenvolvimento motor, trabalhando também seus gestos motores básicos, como o correr, pular, saltar, lançar, arremessar e caminhar. É de grande valia pedagógica a iniciação do atletismo desde os primeiros anos escolares, pois é uma modalidade muito acessível à iniciação esportiva e irá contribuir na construção da cultura esportiva do aluno. O atletismo, ele é uma modalidade esportiva base e é muito importante que seja praticado nas escolas nos primeiros anos escolares, para que desenvolva os gestos motores básicos da criança, porque esses gestos motores básicos estão presentes em todas as modalidades esportivas, podendo a criança se iniciar em outras modalidades esportivas e contribuir à cultura esportiva do aluno. Apesar do esporte ser o meio mais utilizado na difusão do movimento corporal nas escolas, todavia, algumas modalidades esportivas são casualmente utilizadas e, nesse caso, os coletivos, como o voleibol, futebol, basquete, handebol, entre outras. Conteúdo, as individuais são praticadas quase que raramente nas escolas, como, por exemplo, o atletismo. As modalidades coletivas são as mais praticadas nas escolas, deixando de lado a prática do atletismo, pois sendo uma modalidade individualista, é com tão pouco ludicidade. O atletismo acaba sendo pouco praticado nas aulas de educação física e deixando tanto os discentes como docentes desmotivados. Percebe-se que não está somente na falta de ludicidade ou por ser uma modalidade individualista. Há também vários problemas, como a falta de espaço físico e a falta de materiais para que o atletismo possa ser trabalhado com mais frequência. O desenvolvimento desse trabalho foi para que o atletismo pudesse ter um significado maior nas aulas de educação física, nas escolas, né? Pois é um esporte muito pouco difundido no âmbito escolar e tão pouco interessante para os alunos. Por ser um esporte que visa muito rendimento, acaba deixando de lado a parte mais importante que a criança tem que desenvolver, como a ludicidade, que é o uso da imaginação da criança através das brincadeiras, fazendo com que a criança viaje nas brincadeiras e fique mais solta durante a execução das atividades. E isso acaba levando o desinteresse do aluno. E é por isso que o trabalho tem o objetivo de tentar resgatar o atletismo para as aulas de educação física com mais frequência, apresentando meios de como melhorar o interesse dos alunos pelo esporte, para que a criança possa vivenciar e praticá-lo com mais frequência.
como nos outros esportes coletivos. E mostrar que a prática do atletismo, a criança poderá desenvolver as suas eficiências nos gestos motores básicos e que o atletismo é a base para os outros esportes na educação física escolar. O movimento da criança e sua capacidade motora estão ligadas ao lúdico, ou seja, é muito mais que um corpo em movimento, é muito mais que um simples conjunto de alavancas. A criança, por sua vez, ela está conectada e interagindo com o universo, sem que a mesma tenha a percepção disso. Ou seja, a criança executa os movimentos naturalmente durante a prática de exercícios. Com isso, ela desenvolve suas habilidades sem ter obrigação de cumprir regras, ou seja, aprende brincando, interagindo com seus colegas da turma, trabalhando o afetivo, o motor e o cognitivo. Portanto, seu aprendizado é e será completo no seu crescimento escolar. Essas atividades são possibilidades concretas da criança experimentar e vivenciar o domínio do corpo em movimento. Na atividade lúdica, a criança adquire liberdade de ação e de expressão, principalmente pela construção dos movimentos, os movimentos imaginativos e criativos. E nesse processo de relação com o mundo via brincadeira, ela vai ampliando sua consciência a respeito de si mesmo e do mundo. O pré-atletismo, ele dá um desenvolvimento para a criança para um melhor desempenho, para chegar no atletismo com mais satisfação e o prazer na hora de executar a primeira fase do processo de ensino-aprendizagem, o caminhar, o correr, o lançar e o arremessar, com gestos motores básicos, passando para a segunda fase de brincadeiras lúdicas, usando gestos motores básicos da criança. A gente sabe que tem muitas escolas que não têm o devido espaçamento para exercer a prática esportiva, bem como é escasso e coeficiente de materiais para desenvolver o atletismo. Muitas escolas públicas não têm material para se fazer o atletismo. Se entende que por essa modalidade ser individual e não ter bola, as crianças já acham que o atletismo é um esporte sem graça e não dão a devida importância ao mesmo. O pré-atletismo, numa primeira fase, faz-se através dos gestos motores básicos e numa segunda fase mantém-se os da primeira, avançando-se para as tarefas que exigem maior codificação dos gestos motores básicos, aproximando progressivamente a criança do atletismo. Sugere-se a utilização de jogos baseados no atletismo que promovam o conhecimento de si mesmo e das próprias possibilidades de ação. Assim, o atletismo deverá ser adaptado ao meio, ao número de alunos ou materiais disponíveis, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades concretas de vivenciar ou no esporte, da vivência do esporte. É válido que o atletismo seja trabalhado na educação física em suas aulas, mas considerando o
e respeitando a faixa etária de cada um. Na escola, não se deve trabalhar no currículo pedagógico de educação física como atletismo, apenas como se este fosse um esporte de rendimento, mas tais atividades devem ser elaboradas diretamente da realidade social e dos valores de cada aluno, no intuito de promover o desenvolvimento motor e da interação social, entre outros aspectos. Por meio dos jogos, os docentes podem observar e construir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada um em particular, registrando suas capacidades de uso de linguagem, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõe. Caberá ao educador organizar situações para que os jogos de atletismo ocorram de maneira diversificada, a fim de proporcionar às crianças a possibilidade de escolha, ou seja, os jogos de regras e de construção. Assim, elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. Ao longo do desenvolvimento das crianças, ocorrem 3 formas de jogos. São os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e os jogos de regras. Verifique-se então, portanto, que a prática do atletismo nas escolas, tendo um foco, o ensino fundamental, é muito importante para a nossa saúde em geral e é de grande passo no desenvolvimento do nosso ser. Observa-se que a educação física é uma matéria dentro da área educacional e é muito importante no desenvolvimento da criança, tanto na parte motora quanto na parte cognitiva, e que é através da socialização e da interação que existe a troca de informação, onde estas são uma ponte de ideias que são fundamentais para a construção do caráter humano. Os jogos lúdicos do atletismo podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdo e preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados, podendo conduzir o professor de forma direta ou indireta às dimensões metodológica e à prática reflexiva. Por meio do jogo, a criança assimila o mundo para entender seus desejos e fantasias. O jogo segue uma evolução que se inicia com exercícios funcionais, continua no desenvolvimento dos jogos simbólicos, evolui no sentido dos jogos de construção para se aproximar gradativamente dos jogos de regras, que dão origem à lógica operatória. Nos jogos de regra existe mais que uma simples diversão e interação, pois elas revelam uma lógica diferente da racional. Esse tipo de jogo revela na lógica própria da subjetividade tão necessária para a introdução da personalidade humana quanto na lógica formal e divinda das estruturas cognitivas. A importância do atletismo no desenvolvimento motor do aluno é estruturada em 4 etapas distintas: concepção, domínio motor, afetivo social e cognitivo, formando assim uma importante sequência a fim de alcançar este desenvolvimento motor. Contudo,
é um conjunto de saberes, de experiências que a criança chega e desenvolve gradativamente o seu saber e suas qualidades físicas. O desenvolvimento motor é, na verdade, um processo de aprendizado que se forma através do tempo, mediante as exigências das tarefas, da biologia e do ambiente. Assim, até passar por todos esses processos, a criança não terá seu desenvolvimento motor definido. Contudo, esse pensamento, o atletismo é uma peça fundamental para evoluir o desenvolvimento motor, mostrando o atletismo no começo do seu aprendizado, a criança passará a se interessar pelas atividades nesse momento. Com o trabalho de introdução, a criança terá a tendência a levar para o seu cotidiano as brincadeiras atléticas e isso irá ajudar nos outros esportes, como o basquete, o futebol, o handebol, o vôlei, contribuindo para seu crescimento e para a sua melhora esportiva. Concluindo, o atletismo é de extrema importância na vida da criança, sendo bem trabalhado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, e vamos falar sobre a história do atletismo, da onde que vem, qual a importância e quais são os principais registros que nós temos na literatura. Bom, a origem do atletismo, pessoal, ele remonta aos tempos dos nossos ancestrais, que para sobreviver usava, né, todos os dias as formas de atividades naturais, como, né, para caçar, para correr em busca de alimentos, para correr também de predadores, né, para fugir dos animais, saltar obstáculos, né, entre outras atividades. Então, as primeiras provas foram disputadas na Grécia Antiga em jogos religiosos praticados pelos gregos em honra aos deuses, né? Então, segundo a história, dentre esses jogos, o mais importante era em homenagem a Zeus, né? Um dos principais nomes religiosos da história grega, que teve no início lá em 776 anos antes de Cristo, na cidade grega de Olímpia. Daí vem, né, o nome chamado Olimpíadas. E os jogos eram disputados em 4 anos, assim como é atualmente. Teve um período de crise aí na história, mas, né, até então os jogos são disputados em 4 anos. Então, o atletismo é a forma organizada mais antiga que se existe, praticada já há milhares de anos, e hoje é utilizado como base para diversas práticas esportivas. Diversos esportes hoje utilizam as bases, né, do correr, saltar, lançar, caminhar para o desenvolvimento esportivo, né? Então, o atletismo, a sua prática, devido à questão cultural e religiosa, tinha-se também o culto ao corpo, né? Então, a sua prática era sempre no intuito de premiar aquele indivíduo que era o mais rápido, o mais alto e o mais forte. E aqui nós falamos sobre os homens, e de fato, né, era praticado apenas por homens, masculino. Obviamente que depois, ao longo da história da humanidade, o esporte começou a ser praticado também por mulheres, pelo feminino, e hoje o esporte é praticado por ambos os sexos. Mas, antigamente, era praticado apenas pelo masculino, pelos homens, porque estes, por sua vez, né, possuíam o corpo mais rápido, mais alto e mais forte. Ainda, né, existem muitos resquícios dessas três características, porque o esporte de altíssimo rendimento, isso quando nós falamos de alto rendimento, ainda está vinculado, né, com as características antropométricas, como estatura, né, centro de gravidade, em corridas de longa duração, a velocidade, como provas de 100 metros, e a força, né, aí vinculado com as provas de lançamento, de arremesso e até mesmo potência de membros inferiores para saltar. Então, pessoal, o atletismo ele é um esporte milenar que serviu de base, serve de base, na verdade, para diversos esportes. E a história nós podemos contar basicamente em 3 períodos. O primeiro período, né, desde a antiguidade até a extinção dos Jogos Olímpicos pelo imperador romano Teodósio,
no ano de 393 depois de Cristo. Ou seja, denominou-se os Jogos Proibidos, onde não poderia ser praticado mais, até porque houve uma imposição da Igreja Católica dizendo que as corridas, as práticas do atletismo eram uma situação anticatólica, né? Então, como a religião na época era muito forte, a igreja dominava basicamente os períodos antigos da nossa população, da nossa sociedade, da humanidade como um todo, principalmente na Europa Ocidental, né? Então os jogos acabaram sendo extintos. E, claro, teve uma difusão do atletismo pela Europa, mesmo com essa proibição, né? As práticas acabaram existindo porque, de fato, o homem sempre correu, sempre lançou, sempre saltou, e as atividades que começaram a existir mais para frente também, né, alguns jogos, como a própria origem do futebol, algumas atividades de pé e bola, né, como o surf na França, também faz com que as atividades naturais do ser humano, como andar, correr, saltar e assim por diante, também fossem necessárias para tais desenvolvimentos, né? E temos um período muito importante, brilhante na história, que foi o renascimento dos Jogos Olímpicos em 1896, com o barão francês Pierre de Coubertin, que é esse que vocês estão vendo na imagem à direita aí, certo? Antes mesmo, né, teve um congresso internacional para poder decidir os objetivos dos Jogos Olímpicos, né? E os Jogos Olímpicos então reapareceram em 1896, né? 2 anos antes, sendo feito aí um, um congresso para determinar que a volta dos Jogos Olímpicos tinha a proposta de educar os jovens, né, de promover uma integração cultural, integração entre os povos, diferentes culturas, diferentes cores de pele, né? E isso era muito importante dentro do contexto esportivo, que até hoje de fato é, né? As Olimpíadas hoje, os Jogos Olímpicos hoje, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento do esporte mundial, tem essa premissa, né, de integrar povos, diferentes culturas por meio do esporte. Além de que o atletismo, assim como qualquer esporte, ele tem sempre a intenção de ensinar, né, de promover sociabilidade. Tem alguns pontos importantes, pessoal, que eu separei para vocês sobre a história do atletismo, tá? Principalmente no século XX, como 1910, tivemos o registro das primeiras competições aqui no Brasil, ainda era sob responsabilidade da antiga CBD, que coordenava todos os esportes. Em 1912, nós tivemos a importância, né, no registro do atletismo, a fundação da IAAF, que tinha, né, o nome como Federação Internacional de Atletismo Amador. Em 14, a CBD se filiou à IAF, isso também é muito importante, né? Ou seja, um órgão nacional vinculado a um órgão internacional. Em 1924, tivemos a primeira participação oficial do atletismo brasileiro masculino em Olimpíadas, que foi em Paris, na França. Posteriormente, em 1977, um pouquinho mais adiante já, nós tivemos a fundação da Confederação Brasileira de Atletismo no Rio de Janeiro, em dezembro de 77 e com exercício a partir de 79. Né? Então, o atletismo se separou da CBD e começou-se a se trazer realmente o atletismo como forma única de manifestação e de organização federal e estadual. Tá? Então, hoje, todas as federações são filiadas, as 26 estaduais e mais o Distrito Federal. Em 2001, já no século XXI, a alteração do significado da IAAF, né, que era Federação Amadora de Atletismo, né, Internacional de Atletismo, passou a ser então chamada de Associação Internacional das Federações de Atletismo, dando um caráter profissional a esse esporte. Tudo bem que já era profissional, obviamente, mas o nome, né, denotava o amadorismo, que de fato não é interessante em termos de sigla, né? Então nós temos aí a Federação Internacional. Bom, pessoal, e para que a gente possa falar depois, mais para frente, da divisão do atletismo, né, e também da treinabilidade das provas, das diferentes provas, o atletismo ele possui como característica fundamental uma prática em que nós temos os movimentos básicos: correr, saltar, lançar e caminhar. E nós temos provas totalmente diferentes entre si. O atletismo é uma grande modalidade, nós temos diferentes tipos, né, de provas dentro do atletismo, onde são manifestados essas, esses movimentos, que todos eles são habilidades motoras, tá? Correr, lançar, saltar, caminhar. Todos eles são habilidades motoras e é expresso no atletismo, como por exemplo a corrida
as corridas rasas com obstáculos ou com barreiras, né, os revezamentos, os saltos triplo, distância, altura, assim por diante, lançamentos e a marcha atlética, por exemplo, né? Bom, e hoje o atletismo ele recebe influência de diversas áreas do conhecimento, seja como um fator educativo, né, na iniciação, seja como alto rendimento. Então, o atletismo hoje, pessoal, é uma grande realidade presente em todas as esferas da sociedade, porque o atletismo, os seus movimentos estão vinculados ao desenvolvimento de outros esportes. Além disso, né, a diferença que existe hoje no esporte é que essas áreas de conhecimento não está apenas atrelada à educação física, mas à medicina, à nutrição, à fisioterapia, à psicologia, à pedagogia, entre outras áreas que dão suporte direta e indiretamente ao atletismo, né, servindo como base de estudos e de evolução científica. Ok, pessoal? Bom, essas são as principais informações da história, como surgiu e como estamos hoje. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.